Olá, está começando mais um programa Igreja Sinodal. Você está vendo que a gente está num formato diferente, não estou no cenário costumeiro. O programa dessa semana eu estou direto da sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, CELAM, em Bogotá. E o assunto dessa semana é a gente olhar para a segunda sessão, a segunda assembleia do Sínodo que está acontecendo em Roma. Desde o dia 2 de outubro, padres e madres sinodais de todo o mundo estão reunidos com o Papa Francisco para dar continuidade às reflexões, para aprofundar os temas propostos neste sínodo sobre sinodalidade. Esta universalidade representa também a diversidade das vozes, de culturas, de experiências religiosas que estão presentes e que marcam a igreja e que buscam responder à pergunta de como ser uma igreja sinodal em missão. E para a nossa alegria, hoje nós conversamos com uma das madres sinodais do Brasil, Sônia Gomes de Oliveira, que é a presidente do Conselho Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil, e ela conversa com a gente direto de Roma. Sônia, uma alegria ter você aqui para a gente conversar sobre a sessão, estes primeiros dias de trabalho do Sínodo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. Alegria muito grande estar com você mais uma vez nesse programa, né? Muito feliz. Obrigado, Sônia. Sônia, queria destacar, assim, para esse começo de conversa, a sua experiência de participação nesta sessão, depois de um ano da primeira sessão, outubro de 2023 para outubro de 2024. Como é que você percebe, o que assim mudou e como é que você está participando também desta segunda sessão? Então, Marcos, eu penso que, para mim, pessoalmente, é uma maturidade maior, porque nós já tivemos a experiência da primeira sessão, o ano passado, como você bem disse, que era muito uma novidade, né? E penso que desse um ano para cá nós tivemos oportunidade também de nos preparar melhor. O instrumento Labore chegou primeiro lá para a gente teve condição de estudar, refletir juntos. Então, eu sinto que essa segunda sessão a gente chega com maior maturidade, com mais serenidade também, no sentido assim de entender o que está se propondo. E depois da primeira sessão, a gente vinha com muitos questionamentos, né? O que é que podia fazer, o que é que não podia, tudo era novidade. Agora não, agora a gente vem muito numa perspectiva de uma pergunta única: como ser uma igreja sinodal missionária? No sentido assim, agora a gente já vai no norte de apontar mesmo o caminho, porque antes a gente conhecia, queria ter entender de alguns outros pontos, né? Agora já é bem mais na prática, então para mim está sendo muito mais fácil. E depois, pessoalmente, eu iniciei o ano passado na mesa do português e fui para o espanhol. Esse ano já foi o inverso. Eu comecei primeiro no espanhol e a segunda semana agora que eu volto para a mesa do português. Então, assim, tudo está sendo, ao mesmo tempo que foi uma novidade, o primeiro, o segundo está sendo com mais serenidade, mais centrado, porque agora é a hora da gente apontar verdadeiramente os caminhos, entendeu? Eu tenho sentido muito isto. Que maravilha, Sônia. Obrigado pela sua partilha. E antes da gente continuar a nossa conversa, o padre Luiz Miguel Modino, que é jornalista e que atua no Regional Norte 1 da CNBB, ele está participando e cobrindo toda a sessão da Assembleia Sinodal e ele enviou para a gente um vídeo com alguns temas, com alguns tópicos. Então, nós vamos acompanhar este vídeo do padre Modino e, na sequência, nós vamos continuar a nossa conversa. Como ser igreja missionária em missão. Essa é a temática da segunda sessão da Assembleia Sinodal, do Sínodo sobre a sinodalidade que acontece aqui em Roma, no Vaticano, na aula Paulo VI, aqui bem perto de onde a gente está, de 2 a 27 de outubro. A Assembleia Sinodal foi precedida por um retiro de 2 dias, em que os pregadores, a monja beneditina italiana, Madre Antonelli, mas também o novo cardeal, o padre Radcliffe, o dominicano inglês, ajudaram os participantes do sínodo a entrar
num clima de oração. O sínodo é tempo de oração porque é tempo para escutar o Espírito e poder discernir. A Assembleia Sinodal foi iniciada com uma missa de abertura na Praça de São Pedro, aqui do lado, e depois, na aula Paulo VI, tanto o Papa como o secretário e diversas pessoas que fazem parte da Assembleia Sinodal ajudaram os participantes a entrar no caminho da sinodalidade. O documento de estudo, o Instrumento Laboris, está dividido em 4 partes. Fundamentos, relações que estão já sendo abordados ou já foram abordados, e falta os itinerários e os lugares. Quais são os fundamentos da sinodalidade? O que é que nos leva a ser uma igreja sinodal? Como são as relações da nossa igreja? Relações entre nós, as relações com os outros, as relações com aqueles que muitas vezes não contam na vida da igreja, as mulheres, os jovens, os pobres e tantos outros que ficam no escanteio, que ficam do lado de fora da igreja. É importante refletir sobre isso. E, sobretudo, é importante descobrir que a sinodalidade não é uma teoria, não são tratados a ser escritos, e sim uma prática. Somos chamados a entender que a sinodalidade, como dizia o Paolo Ruffini, que é o prefeito do Dicastério para a Comunicação, a sinodalidade é jogar o jogo, não é escrever um método de treinamento. Todos nós somos chamados a praticar a sinodalidade, a jogar esse jogo, a caminhar juntos, sobretudo nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. Depende de cada um de nós, depende de você, depende de mim, que a sinodalidade possa avançar e que essa igreja, onde todos caminhamos juntos, onde todos são escutados, onde todos estão dispostos a discernir juntos o que Deus, através do seu Espírito, está nos revelando, possa se tornar uma realidade no meio de nós. É para isso que a Assembleia Sinodal, que acontece aqui em Roma, está sendo realizada, e para isso será elaborado um documento final. Foram eleitos ontem aqueles que vão fazer parte da equipe, da comissão que vai elaborar o documento final. Nós somos chamados a assumir isso, a levar isso para a nossa vida e entender que a sinodalidade também é para cada uma de nós. Nós agradecemos ao Padre Modino a sua colaboração, e nas semanas seguintes também ele vem nos ajudar aqui trazendo um pouco desse resumo. Eu quero destacar aqui só um elemento, embora ele não tenha colocado no vídeo, foi uma novidade que a gente teve este ano. Na sessão de 2023, o sínodo, a sessão começou com uma celebração ecumênica, e neste ano começou com uma celebração penitencial. Antes desta missa de abertura que o Padre Modino mencionou, nós tivemos uma celebração penitencial, e assim, com pedidos de perdão, inclusive, bastante explícitos, de temas que a gente vem tocando ao longo deste processo das reflexões sinodais. Queria que você comentasse e também partilhasse como é que foi a experiência e o sentido dessa celebração penitencial. Eu, pessoalmente, eu fiquei muito impactada na celebração, sabe, Marcos? Porque, na verdade, parece que eu estava ouvindo o nosso povo mesmo, da convivência diária nossa, fazendo esse apelo ao mesmo tempo, a igreja pedindo perdão, sabe? Porque antes de cada pedido de perdão, ouvia-se um testemunho, ouvia-se um tema que logo seria abordado. E depois eu achei bonito porque também o Papa Francisco ele reforçou. Eu quem escrevi esses pedidos de perdão, porque muitas vezes nós procuramos maquiar os pedidos de perdão, tentamos florear os pedidos de perdão. Então isso impactou muito. E assim, eu estava com a Cristina e acho que nós duas estávamos tão emocionadas que a Cristina chorava do meu lado, que a gente estava partilhando os fones de ouvido, né? Por conta da tradução. Então, isso para nós é muito forte, porque nós, na igreja, e eu vou dizer enquanto igreja do Brasil, nós lidamos muito com isso, com esses grupos de vulneráveis ou vulnerabilizados que estão aí no dia a dia e muitas vezes não têm esse acesso a isto, ou a entrada na igreja, ou esse olhar na igreja, ou muitos que têm, hoje estão afastados, por exemplo, aqueles, e aí eu vou dizer pelos leigos,
que trabalham com os grupos de população de rua, que trabalham com os migrantes, muitas vezes não são nem lembrados nas nossas liturgias, entendeu? Então, quando você vê numa celebração penitencial sendo colocado esse povo e a igreja pedindo perdão por não acolher, por não atender, isso mexe muito com a gente e diz assim, é necessário retomar esse pedido de perdão e dizer, olha, nós precisamos avançar muito. Então, isso mexe muito com a gente, porque são muitas realidades feridas e muitas vezes nós estamos esquecendo. Então, trazer esse pedido de perdão logo no início vem chamando a nossa atenção para dizer é preciso colocar essas pessoas no centro, é preciso trazer essas pessoas para as nossas reflexões. Então, para mim, foi muito forte isso, sabe? É, Sim. e acho que nós temos que recuperar. E a América Latina já fazia isso 100 anos atrás. E uma outra coisa que me chama a atenção é que, por mais que a gente fale, a gente tem tentado, em muitos momentos, esquecer esses rostos sofridos, esquecer essa realidade de sofrimento e de dor que precisa estar e que Puebla trouxe para nós. No coração da igreja eu serei o mundo e no coração do mundo eu serei a igreja. Então, isso traz muito forte para nós. Obrigado, Sônia, por essa partilha. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós continuamos a nossa conversa sobre os primeiros dias de trabalho da sessão sinodal. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Uma alegria contar com a sua participação, com a sua audiência e convidar você também. Nós estamos falando hoje dos assuntos, dos temas, como é que está acontecendo a sessão do Sínodo em Roma, mas a gente já vem acompanhando todo este processo, os temas que estão sendo trabalhados lá. Quer rever algum dos programas? Acesse @Igreja Sinodal no YouTube e confira tudo. E neste programa nós estamos conversando com uma das madres sinodais brasileira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Sônia Gomes de Oliveira. Sônia, no bloco anterior a gente terminou você falando da celebração penitencial e um ponto que me chamou muita atenção foi você dizer o Papa Francisco mesmo assumiu que foi ele quem fez esses pedidos e isso ficou muito evidente porque ele fala as coisas com muita clareza, faz chegar ao nosso coração e a gente via ali realmente que eram pedidos assim bastante fortes. No vídeo que o Padre Modino nos enviou, trazendo assim um pouco dos resumos, principais temas, ele falava da questão das relações, que é a primeira parte, depois que fala dos fundamentos da sinodalidade, é o primeiro grande tema do instrumento de trabalho que foi trabalhado ao longo dos últimos dias. E uma das notícias que ele publicou, ele falava também de uma mudança nas relações entre as pessoas, entre os participantes. Eu queria que você comentasse como é que se dão as relações dentro da sala, durante a assembleia, e o que a gente já pode assim também perceber de apontamento que as reflexões trouxeram. Então, quando se trata dessas relações, eu só queria voltar um pouquinho, quando você fala do Papa trazendo isso, eu achei bonito que também na audiência inicial de abertura da sessão, ele até acrescentou, porque a pergunta-chave para nós é como ser uma igreja sinodal missionária. E ele acrescenta, como ser uma igreja sinodal missionária e misericordiosa. Isto toca muito a partir do que nós vivenciamos na celebração penitencial, sabe, Marcos? Sim. Com relação às relações que foram discutidas no primeiro tema, né, no primeiro ciclo de trabalho, é muito interessante esse processo das relações que a gente começa a viver. Inclusive aqui na sala, onde a gente, lá na sala Paulo VI, né, você começa vendo que tem relações e tem relações diferenciadas, e aí você começa vendo até diante do texto, né, quando a gente faz uma reflexão sobre relações, alguns já até apontavam assim, olha, nós estamos discutindo relações, mas na celebração, por exemplo, ainda continua tendo bispos de um lado e leigos do outro,
obispos de um lado, e aí tem um vago, e lá atrás nós estamos sentados. Como que a gente pode pensar numa relação de igreja sinodal se nós ainda estamos fazendo todo esse processo? Sabe como é que é? A gente começa ainda fazendo essas reflexões, mas ao mesmo tempo a gente começa apontando também alguns caminhos. Toda igreja sinodal, toda igreja ela é relacional. Ela vive das relações. Então, nós não podemos perder isso. E a igreja sinodal, ela reforça muito mais isso. E essas relações, ela tem que se dar justamente nisso. Que bom que nós estamos conseguindo fazer essa reflexão justamente nesse processo de estudo que nós estamos apontando caminhos para o sínodo. Então, dá para pensar numa igreja sinodal, missionária, relacional, quando a gente ainda fica fazendo essas divisões de grupos, de poder, de decisões, sabe, Marcos? Então, isso e sem fazer essa experiência da consulta, da participação de todos. Então, a gente pode pensar que muito foi pautado nesse primeiro bloco de estudos sobre relações. Uma igreja sinodal, ela é relacional. E relação se dá a partir dessa convivência, do encontro, da participação, da presença. Então, não dá para fazer relações virtuais somente. Não dá para fazer relação só de falas, né? Assim, tem que ser tete a tete, com presença e com muitas verdades. Então, isso ficou muito forte para nós nessa primeira semana aqui, né? Mas, ao Sim. mesmo tempo, fica um outro lado bonito, que você vê essa dimensão de uma igreja, como é a igreja mundial, com tantas falas, com tantos rostos, com tanta gente, mas ao mesmo tempo a gente conseguindo relacionar muito bem. Eu, por exemplo, eu estou numa casa que é esta aqui onde eu estou gravando, ninguém fala o português, ninguém fala o espanhol. Eu estou num grupo de pessoas que falam ucraniano, alemão, inglês, tá. Mas nós estamos conseguindo nos relacionar muito bem, sabe? Quando a gente quer ir pela missão, em vista da missão, em vista do que nós queremos enquanto igreja, é possível ter esse processo relacional, né? Então, isso fica Sim. muito assim, os dois lados da moeda que a gente precisa estar entendendo. Então, ficou muito forte isso para nós nessa semana. Uhum. Obrigado, Sônia, por esse testemunho também aí de mostrar que o Papa Francisco diz várias vezes que a linguagem nossa dos cristãos deve ser a linguagem do amor, e é isso que está prevalecendo e que faz a comunicação acontecer, né? Ainda dentro dessa perspectiva das relações, um dos textos do Padre Modena ele destaca que nos mais de 70 discursos livres foi destacado o papel dos ministros ordenados e dos cristãos leigos, a sua colaboração, como caminhar juntos e, principalmente, o seu envolvimento nos processos de decisão. Que horizonte que a gente pode contemplar a partir do que já foi trabalhado e sabemos que este é um ponto de tensão bastante grande na igreja e obviamente, neste percurso sinodal. Então, isso realmente foi muito pautado, até porque, na verdade, quando a gente pensa esse processo, né, leigos, presbíteros, ou ministros ordenados, e aí a gente fala muito do discernimento, porque em todo o processo fala-se do discernimento, né? Então, assim, qual o discernimento que muitas vezes nós podemos ter diante dessas relações truculentas que muitas vezes acontecem nas nossas bases ou nas periferias das nossas igrejas, né? Seja ela local, seja ela numa instância maior. Eu queria recordar muito isso, porque muitas vezes, dentro dessas relações, é preciso ter um processo de formação, e uma formação continuada, e uma formação relacional, porque não adianta que é um ponto que foi trazido durante essa sessão de pauta ali na mesa, porque não adianta você propor uma formação relacional, onde você coloca só o leigo para formar, onde você coloca só o bispo ou só o padre. Tem que ser uma formação relacional, né? Que todos possam receber essa mesma formação e ter o mesmo entendimento, porque pode correr-se o risco, e aí eu quero dar um exemplo no caso nosso do Brasil.
né, que a gente está dizendo. No Brasil, nós tivemos a formação do Ano Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, que foi um ano maravilhoso, capacitou muitos leigos se entenderam enquanto sujeito eclesial, maduro na fé, e tudo isso mais. Só que aí nós esquecemos que precisava fazer essa formação também para os presbíteros, para os bispos, para eles entenderem, porque naquele ano convocou o laicato para assumir ser sujeito eclesial, participar dos conselhos, ser corresponsável na missão. Quando o leigo retorna para a paróquia, para a diocese, que vai tentar fazer ele precisa, aí já não existe aquela relação, porque no entendimento do presbítero, do ministro ordenado, fica parecendo que o leigo está querendo tomar espaço dele. Então, uma das palavras-chave e o que mais concreto que ficou é preciso que tenha uma formação conjunta, continuada e relacional com todos. Que maravilha, e que assim seja, que a gente já possa pensar, né? Acho que um dos principais recados que o Sínodo tem trazido para nós é que a gente não precisa de esperar terminar o processo, sair do documento, mas já implementar também estas práticas nas nossas comunidades, no nosso jeito de formar. Agora a gente, final de ano, já começamos a pensar as agendas do ano que vem, encontros de formação. Acho que o que você traz, Sônia, também é um recado para que a gente leve em conta já isso no nosso ser igreja, como ser igreja sinodal missionária e misericordiosa. Gostei muito do que você trouxe aí da fala do Papa Francisco. E agora, se muito brevemente, que a gente já está chegando ao fim do programa, já foi anunciado que no dia 19 de outubro haverá um encontro do Papa Francisco com as mulheres que vão participar do sínodo. Como é que está a expectativa para este encontro? Está sendo das melhores, sabe, Marcos? Porque, como mulher na igreja, inclusive até nessa perspectiva relacional, a gente ainda sente uma relação muito truculenta. Por que nós mulheres ainda estamos no sínodo? Por que nós somos convidadas? Sabe, a gente ainda não vê isso muito claro, né? Mas a gente, sendo recebida pelo Papa, eu acho que a gente vai poder dialogar muito com ele, trazendo isso, trazendo o rosto e visibilizando mais essa mulher na igreja, esse ser mulher na igreja e ser mulher da igreja, né? Então, é uma expectativa muito boa e queremos agradecer ao Papa essa oportunidade. Acho que a primeira coisa que nós queremos é isso, mas também trazer o rosto e esses grandes desafios e questões que nós mulheres pretendemos trazer para a igreja do mundo. Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e madre sinodal, quero agradecer a você, principalmente por ter tirado um tempo na agenda, que a gente sabe que é bastante pesada, destes dias de trabalho da Assembleia do Sínodo, que segue até o dia 27 de outubro. Você reservou esse tempo para conversar com a gente e nos atualizar aqui um pouco do Sínodo. Muito obrigado de coração e a certeza das nossas orações por esses dias de trabalho. Eu que agradeço, Marcos, e eu só queria reforçar o seguinte: ser igreja sinodal começa de cada um de nós, não vamos esperar o outro ser, não, somos nós. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado você e obrigado a você de casa que nos acompanhou neste programa. Semana que vem a gente volta para continuar esta reflexão e para acompanhar as reflexões e encaminhamentos da Assembleia Sinodal. Um abraço para você.